O que é a verdade? Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Muito bem, aqui de volta, e eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo dirija este estudo e também pelo nosso irmão Samuel Benini, tá bom? Se você quiser juntar-se a mim em oração, onde quer que você esteja agora na sua casa, feche seus olhos e vamos falar com o Altíssimo. Amado Pai, soberano Rei, em nome de Yeshua, nosso Salvador e Redentor, te agradecemos por mais uma oportunidade de reunir-nos como igreja, como a noiva, aqueles que mesmo cobertos de defeitos, não esqueceram de levar o azeite para manter as suas lâmpadas acesas. Muito obrigado pela oportunidade de meditar na tua palavra, já que a mesma revigora a nossa alma e regozija o nosso ser, alegra o nosso ser. Muito obrigado, meu Pai, por esta comunhão, embora a mesma não agrade a todos, principalmente ao inimigo de nossas almas, mas enquanto houver espaço e pudermos, aqui estaremos anunciando a tua palavra. Eu te peço também pelo nosso querido irmão Samuel Benini, que tomou a decisão de momentaneamente parar de produzir conteúdo, já que o mesmo se encontra triste devido a muitas coisas que aconteceram ao longo desta semana. E eu te peço que acalmes o coração dele, que ele tome o tempo que achar necessário e que volte o mais rápido possível, já que, através dos estudos e do canal, muitas pessoas foram alcançadas pelas verdades ditas e trazidas à tona, coisas que esse sistema podre e corrupto, conhecido por sistema religioso, jamais irá ensinar aqueles que têm sede por ouvir a tua palavra. Eu te peço, meu Pai, que o que será dito aqui venha diretamente do teu trono e não da inteligência e conhecimento do homem. Em nome de Yahushua eu te louvo e te agradeço para todo o sempre. Amém.
Eu quero aproveitar ainda e ler também uma postagem. Eu pedi à pessoa, ela autorizou. O nome dela é Paula Patrícia Sampaio Souza. Ela escreveu o seguinte: olá, shalom, irmão Gustavo. Sou eu, Paula Patrícia, mãe do Theo. Eu ficaria muito grata se o irmão transmitir esta mensagem ao irmão Samuel. Diga a ele que na minha vida o seu trabalho fez uma grande transformação. Eu encontrei, através do ensino, por intermédio dele, a alegria completa do entendimento do nosso Criador e seu amor por mim. Particularmente, eu já passei por vários processos de dúvidas, mesmo sendo filha de pastores. Passei por problemas com depressão e até tentativa de suicídio. Theo veio como um presente do Altíssimo na minha vida, que me fez procurar respostas. Encontrei primeiro os horrores das vacinas com o professor Afonso. Depois encontrei a volta às raízes com o irmão Neemias. E o Samuel completou e preencheu todas as lacunas. A vida dele e o seu trabalho é de suma importância para todos nós que temos fome e sede do Altíssimo. Ele é canal de bênção, bem como você também. Vamos firmes até a eternidade. Que o Criador te abençoe e te proteja sempre. Então, Samuel, eu vou, conforme o pedido da nossa amiga Paula, eu vou passar essa informação para você. Ela é uma entre tantas pessoas que, pela misericórdia do Pai, foram alcançadas pelo trabalho desenvolvido no seu canal. Eu liguei para o Samuel Benini, há algum tempo atrás, antes do início dessa live, liguei para ele, conversei com ele, ele está triste. Eu falei com ele para tentar ignorar e desprezar o que foi falado, as ameaças. Ele disse que ele não consegue entender o porquê tanto ódio e pessoas chamando de judaizante, de tantas coisas, e ele não consegue entender. E até memes estão fazendo com ele, né? Colocaram uma foto dele em uma língua bifurcada de serpente saindo, como se fosse a dele. Ele falou que vai colocar mais 2 trabalhos no canal que ficaram pendentes e depois ele vai dar um tempo. Eu senti que não valeria a pena insistir. Ele me agradeceu por tudo, falou que gosta muito de mim, pediu para eu não mudar, para eu continuar assim, desse jeito. Ele falou: Gustavo, você já tem a casca grossa, eu não consigo entender o porquê, essa perseguição contra mim em canais com muito mais inscritos, eu realmente não consigo entender. E eu falei: tudo bem, Samuel, eu entendo, não vou insistir, eu respeito a sua decisão, a sua vontade. Às vezes em quando eu posso te convidar para uma live no canal. Ele falou: claro que sim, mas eu quero tomar um tempo agora. E ele está machucado. Eu senti que ele está machucado. O que podemos fazer por ele? Orar por ele. Quem tem o contato dele, entrar em contato. Não forçar nada, já que ele decidiu tomar essa atitude. E vamos respeitá-lo, mas vamos continuar orando por ele. Eu vou dar um tempo e volta e meia vou convidá-lo sim para vir aqui no canal, porque ele, conforme eu disse e deixei bem claro, ele sempre foi e sempre será bem-vindo aqui neste canal e na família 5%. Eu falei: você vai fazer falta, você sabe, você vai fazer falta, você tem ajudado muitas pessoas, e eu gostaria, né, que ele, por exemplo, claro,
não somos iguais, né? As pessoas falam de mim, eu levo tudo na esportiva, não esquento a cabeça. Ainda falo, né, o que é uma ferida no corpo de um leproso. Já fui chamado de falso maçom, melancia, lavador de privadas, o Satanás da Flórida, o heraldo da desgraça. A enfermeira lá me chamou de preto latindo. E eu pego essas pedras que atiram e faço uma construção, né? Construo aquilo que supostamente teria que me causar um prejuízo, um dano, eu transformo aquilo em lucro, transformo aquilo em algo proveitoso. Ele falou que muitos canais vão se levantar contra ele, é uma perseguição, e pessoas vão começar a falar mal dele, mas vamos confiar que tudo tem um propósito. E eu agradeço aqui a Paula Patrícia Sampaio Souza, vou enviar sim a sua mensagem para ele. Tá bom? Gente amiga, como eu tive que reiniciar o computador, eu vou abrir aqui novamente o livro para a gente poder, então, começar. É um livro muito interessante. Aliás, se você está com a sua Bíblia aí também, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, que eu vou mostrar a vocês o teor desse livro, que está no livro de Gênesis. Há uma profecia relacionada a este livro. Gênesis capítulo 6. Bom, já coloquei aqui. Agora vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no outro telefone para ver se vai... Tá tudo legal. Enquanto isso, vocês, por favor, abram a Bíblia em Gênesis capítulo 6. Eu vou dizer a vacina pode ser a profecia relacionada a esse livro. Só um momentinho, pessoal. Vamos lá. Aqui está. Está tudo aí. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui também. Pronto. Então, Gênesis capítulo 6 diz assim, olha, é a passagem que fala sobre os Nephilim. Mas não é sobre isso que eu quero comentar, não. Olha só, diz assim. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aqui está a profecia. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Mas o que significa isso, Gustavo? O que tem a ver essa profecia, que foi dita pelo próprio Eterno, com o livro em questão? Ora, meus amigos, o nome do livro é Livro dos Jubileus, ou seja, o livro faz um compêndio, porque um jubileu é um conjunto de 50 anos. 50 anos, um jubileu. Então, quando a passagem diz que os dias do homem na terra serão de 120 anos, não quer dizer que o ser humano vá viver até os
o 120º ano da sua vida. Não, se fosse assim, eu tenho 55, então teria mais 65 anos pela frente. E isso praticamente impossível, porque a humanidade não tem mais 65 anos. Mas esses 120 anos referem-se a 120 jubileus. Se você pegar 120 e multiplicar por 50, você vai achar 6.000. Meus amigos. Aí está o X da profecia. Pega 120 anos, um jubileu igual a 50 anos. Multiplica 120 por 50, vocês chegarão a 6.000 anos. Então, é interessante entender que o homem não passará de 6.000 anos, ou do 6º milênio, já que o 7º será de descanso. Entenderam agora o porquê essa profecia dita pelo próprio Eterno coaduna com o título desse livro? Vamos ver aqui. A revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. E aconteceu que no primeiro ano do êxodo dos filhos de Israel, entre colchetes, da terra do Egito, no primeiro ano que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no 3º mês daquele ano da saída, no 16º dia do mês, ou seja, 16º dia do 3º mês do primeiro ano, que, segundo está posto aí, equivale ao ano 2450, ano mundi, Deus falou com Moisés dizendo: venha ao meu encontro no monte, e eu te darei 2 tábuas de pedra da lei e dos mandamentos, as quais eu escrevi, de modo que tu podes ensiná-los. E aí nós encontraremos uma menção em Êxodo 24:12. Deixa eu colocar aqui também. Só um momentinho, pessoal. Projeto, porque eu vou precisar desse telefone aqui que eu estou monitorando a live. Pronto. Tá aqui. Vou precisar desse telefone aqui. Vamos lá. Porque eu baixei esse livro no meu telefone e fiz anotações, já pensando nesse estudo. E aí diz assim, no 2º versículo: e Moisés subiu ao monte de Deus, que é o Monte Sinai, que fica na Arábia Saudita, e justamente a área onde está sendo construída aquela cidade, que será totalmente controlada pela inteligência artificial, chamado NEOM, na Arábia Saudita, ao custo de 500 bilhões de dólares, essa cidade vai destruir parte da área do Monte Sinai. E uma associação, uma ONG, se não me engano, havia feito um pedido junto ao governo da Arábia Saudita para evitar tocar nessa área sagrada. Os sauditas sabem que o Sinai está lá no país deles, tanto que pouquíssimas pessoas podem ter acesso à área. Então, e Moisés subiu ao monte de Deus, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por 6 dias. Como referência, Êxodo 24, versículos 15 e 16. E ele chamou Moisés no 7º dia da nuvem, e a aparência da glória do Senhor era como um fogo ardente no topo do monte. E Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites. E Deus o ensinou a história passada e futura da divisão dos dias da lei
e do testemunho. Foi esse período que Moisés se ausentou da congregação, do arraial, e aí eles, insuflados por pessoas de dura cerviz, e Arão, aquele molengão do Arão, fizeram os bezerrinhos de ouro. Foi durante esse período. Moisés estava sendo instruído sobre, desde a criação do mundo até aquele momento, e o povo de Israel se corrompendo lá embaixo. E ele disse: incline seu coração para cada palavra que eu te digo a ti neste monte, e escreva-as num livro em ordem, de modo que as gerações futuras possam ver como eu não as abandonei, devido a toda a maldade que eles praticaram em desacordo com a aliança a qual eu estabeleci entre mim e ti, Moisés, hoje no Monte Sinai, para as suas gerações. E assim acontecerá que, quando todas estas coisas os atingirem, eles reconhecerão que eu sou mais justo que eles em todos os seus julgamentos e em todas as suas ações, e eles reconhecerão que eu tenho estado verdadeiramente com eles. E você escreva para si mesmo todas estas palavras que eu te digo hoje, porque eu conheço a rebeldia deles. Veja bem, segundo o livro, o próprio Eterno dizendo para Moisés: eu conheço a rebeldia deles e sua teimosia, ou seja, entre colchetes, pescoço rígido, ou povo de dura cerviz, antes que eu os traga para a terra que eu jurei a vossos pais, a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: para a sua descendência eu darei uma terra que mana leite e mel, e eles comerão e se saciarão. Porque eles esquecerão todos os meus mandamentos, tudo que eu os mandei, e eles seguirão o exemplo de gentios, e seguirão suas impurezas e sua vergonha, e servirão aos deuses deles. E isso lhes será por ofensa, tribulação, aflição e armadilha. E eles se voltarão a deuses estranhos, a deuses que não os podem livrar de nenhuma tribulação. E esse testemunho deverá ser ouvido por um testemunho contra eles. E muitos perecerão e serão tomados cativos, e cairão nas mãos do inimigo, porque eles abandonaram minhas ordenanças e meus mandamentos, e os festivais da minha aliança, e meus sábados, e meu local sagrado, ou seja, o santuário, que eu santifiquei para mim mesmo, no meio da terra, o qual eu coloquei meu nome sobre o santuário, e o qual eu deveria habitar. E eles farão para eles mesmos lugares altos e bosques e imagens esculpidas, e eles adorarão cada um sua própria imagem esculpida, de modo a se desviar. E eles sacrificarão seus filhos a demônios e a todos os trabalhos do erro de seus corações. É interessante que isso está acontecendo hoje, né? E eu enviarei testemunhas a eles, para que eu possa testemunhar contra eles, mas eles não as ouvirão, e ainda matarão as testemunhas, e perseguirão aqueles que buscam obedecer à lei. E eles vão revogar e mudar de modo a maquinar maldade diante de meus olhos. Daniel 7:25. E eu esconderei minha face deles, e eu os entregarei nas mãos dos gentios como prisioneiros, e à rapina, e para serem devorados.
e eu os removerei do meio da terra, e eu os espalharei por entre os gentios. Gênesis 49, 7. E eles esquecerão toda a minha lei e todos os meus mandamentos e todos os meus juízos, e irão se desviar das luas novas, sábados, festas, jubileus e ordenações. E depois disso, eles se tornarão para mim do meio dos gentios, com todo o coração e com toda a sua alma, e com toda a sua força. Aí está o verdadeiro amor. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Esse é o verdadeiro amor. Repetindo. E depois disso, eles se tornarão para mim do meio dos gentios, com todo o coração, e com toda a sua alma, e com toda a sua força. E eu juntá-los-ei do meio dos gentios. E eles me buscarão, então eu deverei ser achado por eles. Quando eles me buscarem de todo o coração e de sua alma, e eu revelarei a eles paz abundante com justiça. Isaías 11, versículos 11 e 12. E eu removerei deles a planta da retidão com todo o meu coração e com toda a minha alma. E eles serão para a bênção e não para a maldição. E eles deverão ser a cabeça e não a cauda. E eu construirei meu santuário no meio deles, e habitarei com eles, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo em verdade e justiça. E eu não os abandonarei, nem os deixarei, porque eu sou o Senhor, seu Deus. E Moisés prostrou-se com o rosto ao chão, orou e disse: Ó Senhor Deus, não abandone seu povo e sua herança, de modo que eles andem no erro de seus corações. E não os entregue nas mãos dos seus inimigos, os gentios, para que estes os governem e os façam pecar contra ti. Permita que tua misericórdia alcance teu povo e crie neles um espírito justo, e não permita que o espírito de Beliar ou Belial os governe para os acusar diante de ti e desviá-los de todos os caminhos da justiça, de modo que eles pereçam diante de tua face. Beliar, Belial, um demônio do inferno, ou possivelmente um dos nomes de Satanás. Aparece citado em 2 Coríntios 6,15. Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Mas eles são teu povo e tua herança, os quais tu tiraste com grande poder das mãos dos egípcios. Crie neles um coração limpo e um espírito santo, e não permita que eles sejam enredados em seus pecados de agora até a eternidade. E o Senhor disse a Moisés: Eu conheço a obstinação deles, e os seus pensamentos e sua teimosia. Eles não serão obedientes até que confessem seus próprios pecados e os pecados de seus pais. Aí aqui diz, o discurso do Senhor Deus a partir do Jubileu 1, 22, 27 parece se referir ao milênio de Cristo, em paralelo ao tempo da edificação do primeiro templo. Assemelha-se a Deuteronômio 36. Continuando. E depois disso, eles se tornarão a mim em toda a justiça, e com todo o coração e com toda a alma. E eu circuncidarei o prepúcio do coração deles, e o prepúcio do coração de seus descendentes. Deuteronômio 36. Eu criarei neles um Espírito Santo, e os purificarei de modo que eles não devem se afastar de mim daquele dia até a eternidade. E as almas deles se unirão à minha e aos meus mandamentos, e eles cumprirão os meus mandamentos,
e eu serei o pai deles, e eles serão meus filhos. Que bonito, né? 25. E eles serão chamados filhos do Deus vivo. E cada anjo e cada espírito deverá saber, sim, eles deverão saber que eles são meus filhos e que eu sou o pai deles em retidão e justiça e que eu os amo. Deixa eu ver aqui uma coisa. A versão em inglês é um pouco diferente da versão em português, pessoal. Eu li a versão em inglês e é um pouco diferente da versão em português. Mas vamos lá. Versículo 26. E tu escrevas para ti mesmo todas estas palavras que eu te declaro neste monte, da primeira até a última, que deve acontecer por todas as divisões dos dias na lei e no testemunho, nas semanas, entre colchetes de anos, e nos jubileus até a eternidade, até eu descer e habitar com eles por toda a eternidade. Mandamentos de Deus para a gravação do livro da divisão. Está no 27, né? Está aqui. E ele disse ao anjo da presença, ou anjo da luz, escreva para Moisés do início da criação até a construção de meu santuário, entre eles por toda a eternidade. Versículo 28. E o Senhor aparecerá aos olhos de todos, e todos saberão que eu sou o Deus de Israel, e o pai de todos os filhos de Jacó, e rei do monte Sião por toda a eternidade. E Sião e Jerusalém serão santos. Versículo 29. E o anjo da presença, então nós entendemos que estava o Todo-Poderoso com Moisés, e o anjo da presença, que assiste diante do Todo-Poderoso, escrevendo para Moisés, ou ditando a Moisés, tudo o que ele deveria passar para o povo, e daí, então, foi formado os 5 primeiros livros, também conhecido como Pentateuco. Oi. Quer o quê? Só um momentinho, pessoal. Carregador? Aqui. Então, veja bem. Veja que coisa maravilhosa. Imagine Moisés, 40 dias e 40 noites, no topo do Monte Sinai, coberto pela nuvem do Eterno, o Eterno tendo o anjo da presença, e o anjo da presença ditando para Moisés tudo aquilo que foi feito antes da existência de Moisés. Aí você escuta a pessoa falar que tem que dar um bico uma bicada, um chute na Torá, aí você fala, olha, que o Pai tem a misericórdia de tal pessoa, não é mesmo? Versículo 29. Sabe quem é esse anjo da presença? Olha aqui. E o anjo da presença, o qual ia na frente do acampamento de Israel, pegou as tábuas das divisões do anos, do tempo da criação, quer dizer, tudo que o poderoso, que o Eterno fez, está escrito, pessoal. Desde quando ele disse, haja luz e houve luz, tudo está anotado. Absolutamente tudo. Por isso que ele vai revelar para os seus salvos os mistérios desse mundo. Olha só. E o anjo da presença, o qual ia na frente do acampamento de Israel, pegou as tábuas dos anos, do tempo da criação, da lei e do testemunho das semanas, de anos e dos jubileus, de acordo com cada ano individualmente, de acordo com todo o número dos jubileus, do dia da nova criação, quando os céus e a terra devem ser renovados. Por isso que o Apocalipse fala novos céus e nova terra. Tudo será feito novo. E toda a criação de acordo com os poderes do céu. E de acordo com toda a criação da terra,
até o santuário do Senhor, que deve ser feito em Jerusalém, no Monte Sião. E todas as luminárias serão renovadas, sol, lua, estrelas, para a cura e para a paz, para abençoar todos os eleitos de Israel. E assim, pois, será daquele dia até a eternidade. Coisa maravilhosa. E aqui diz o seguinte: em Jubileu 1:19 fica aparente que o santuário do Senhor, que a profecia se refere, só será construído após a nova criação ou a renovação da criação. Aí, capítulo 2. O anjo da presença proclama a Moisés a história antiga, a criação do mundo, o estabelecimento dos sábados. Aí eu pergunto a vocês, pelo que já foi dito aqui, quem é esse anjo da presença? Quem é esse anjo da presença? Coloca aí no chat, por favor. Na sua opinião, quem é esse anjo da presença? Coloque aí no chat, que eu estou vendo aqui. Quem é o anjo da presença? Por favor, coloque aí no chat que eu quero acompanhar aqui. Vamos interagir, pessoal. Cleiton de Paula, Yahusha, exatamente. Esse anjo da presença estava com o Todo-Poderoso desde a criação do mundo. Então ele sabia como exatamente tudo foi feito. Os anjos foram criaturas, foram criados também. Então esse anjo da presença é o nosso Salvador desde o Bereshit. E no princípio, Bereshit, ele estava com o nosso Criador. Aleluia, pessoal. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. O anjo da presença proclama a Moisés a história antiga, a criação do mundo, o estabelecimento dos sábados. E o anjo da presença falou com Moisés de acordo com a palavra do Senhor, dizendo: escreve a história completa da criação. Como em 6 dias o Senhor Deus completou toda a sua obra e tudo o que criou, e guardou o sábado no 7º dia, e o santificou para todas as eras, e apontou isso em sinal por toda a sua obra. Porque no primeiro dia, vamos lá, ele criou o céu, que é acima, e a terra, e as águas, e todos os espíritos que o servem. Os anjos da presença, ou seja, luz, os anjos da santificação, os anjos do espírito do fogo, os anjos do espírito dos ventos, os anjos do espírito das nuvens e da escuridão e da neve e do granizo e da geada, e os anjos das vozes dos trovões e dos raios, e os anjos dos espíritos do frio e calor, e do inverno e da primavera, e outono e do verão, e todos os espíritos de suas criaturas que estão no céu e sobre a terra e nas profundezas do abismo e a escuridão, e todos os espíritos das trevas e da noite, a luz e a aurora da manhã e o dia. Tudo ele fez com o conhecimento de seu coração, entre colchetes, mente. Então, os anjos foram criados também, como está escrito aqui, repetindo, vamos ver aqui, porque no primeiro dia ele criou o céu, que é acima, e a terra, e as águas e todos os espíritos que o servem. Quem são esses espíritos? Os anjos da presença, ou luz, os anjos da santificação, diferentes tipos de anjos também foram criados no primeiro dia. Mas o anjo da presença estava junto com o Todo-Poderoso no momento da criação. Continuando aqui, e assim nós vemos suas obras e adoramos a ele. E exaltamos perante ele devido toda a sua obra, porque 7 grandes obras ele fez no primeiro dia. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Ele fez no primeiro dia céu, terra, águas, espíritos que servem-no, anjos da presença, anjos da santificação, anjos do espírito dos fenômenos, criaturas, espíritos das trevas, escuridão, anoitecer, madrugada. E a 7ª, a luz, ou seja, o dia. E no segundo dia, ele criou o firmamento no meio das águas.
e as águas foram divididas naquele dia. Metade delas subiu ao alto e metade desceu abaixo do firmamento, que ficou no meio sobre a face de toda a terra. E esta foi a única obra que Deus criou no segundo dia. Está aqui, segundo dia, terra em meio das águas, e as águas foram divididas. Gênesis 1:7 diz: Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E no terceiro dia, ele ordenou as águas que saíssem da face de toda a terra para apenas um lugar, de modo a parecer terra seca. E as águas fizeram conforme ele as ordenou. E elas se retiraram de toda a face da terra para ocupar apenas um lugar fora do firmamento. E apareceu terra seca. E naquele dia ele criou para ele todos os mares de acordo com os seus lugares de ajuntamento separados, e todos os rios, e o ajuntamento das águas nas montanhas e por toda a terra, e todos os lagos, e todo o orvalho da terra, e a semente que é semeada, e todas as coisas que lá brotam, e árvores frutíferas, e árvores da floresta, e o jardim do Éden, para no Éden habitar, e todas as plantas de acordo com suas espécies. Essas 4 grandes obras Deus criou no terceiro dia. Aleluia. Em Jubileus 2:7, acredito que o erro aconteceu na parte extra da versão em alemão e que o sentido correto seria para no Éden habitar. A tradução literal da versão alemã de Erich Weidinger é na bem-aventurança do Éden, e a da versão em inglês de R.H. Charles é no Éden e tudo. Então, no terceiro dia, apareceu terra seca, foram criados todos os mares, lagos, rios, orvalho, sementes, árvores e o jardim do Éden. No terceiro dia. E no quarto dia ele criou o sol e a lua e as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre toda a terra e para governar o dia e a noite, e separar a luz da escuridão. E Deus apontou o sol para ser um grande sinal na terra, para os dias e para os sábados, e para os meses e as festas, e os anos e os sábados de anos, e os jubileus e todas as estações dos anos. E dividiu a luz das trevas para a prosperidade, para que todas as coisas possam, devido a ele, prosperar, brotar e crescer sobre a terra. Esses 3 tipos de coisas ele fez no quarto dia: sol, lua e estrelas. Então, se a terra girava em torno do sol e o sol somente foi criado no quarto dia, a terra girava em torno do quê antes? Essa é a pergunta que eu tenho feito para o pessoal que ri da terra plana. Essa é a pergunta que eu tenho feito. Continuando aqui, no quinto dia, ele criou grandes monstros marinhos nas profundezas das águas, porque essas foram as primeiras criaturas de carne que foram criadas por suas mãos, os peixes e tudo que se move nas águas, e tudo que voa, as aves de todas as espécies. E o sol subiu acima deles para os prosperar, e sobre tudo que havia na terra, tudo que brota na terra, e todas as árvores frutíferas, e toda a carne. Esses 3 tipos de coisas ele criou no quinto dia. E no sexto dia ele criou os animais selváticos, e todos os animais domésticos, gado, e tudo que se move sobre a terra. Então, quinto dia, foram criados animais marinhos, aves e plantas. E após tudo isso, ele criou as pessoas, o homem, espécie humana, criou um homem e uma mulher, e deu a eles domínio sobre tudo que há sobre a terra, e nos mares, e sobre tudo que voa, e sobre os animais selváticos, e sobre os animais domésticos,
e sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre toda a terra, e sobre tudo isso ele lhes deu domínio. Esses 4 tipos de coisas ele criou no 6º dia. Então, vamos ver aqui quais foram essas 4 criações. 6º dia, ele criou o Todo-Poderoso, animais selváticos da terra, animais domésticos, gado, o que se move, insetos, homem e mulher. E eles eram ao todo 22 tipos. Aí, olha que coisa bacana, pessoal. Jubileus 2,15 refere-se à soma dos tipos de coisas criadas por Deus no 6º e 7º dia. Tipo, primeiro dia, 1 tipo, no 2º dia, 4 tipos, no 3º dia, 3, no 4º, 3, no 5º, 4, no 6º, foram 4. Então, 7 mais 1, mais 4, mais 3, mais 3, mais 4, igual 22. E ele terminou todo o seu trabalho no 6º dia. Tudo que há no céu e na terra, e nos mares, e no abismo, e na luz, e nas trevas, e em tudo. E ele nos deu um grande sinal, o dia de sábado, de modo que nós devemos trabalhar 6 dias, mas guardar o sábado no 7º dia de todo o trabalho. E todos os anjos da presença, e todos os anjos da santificação, essas 2 grandes famílias, ele nos pediu para guardar o sábado com ele no céu e na terra. Ou seja, o sábado servia de mandamento tanto na terra como também no céu. É forte, né? E ele nos disse: eis que eu separarei para mim um povo dentre todos os povos, e esses deverão guardar o dia sábado. E eles serão meu povo santo, e eu os abençoarei, porque eu santifiquei o dia de sábado. Assim como eu santifiquei o sábado, eu santifiquei para mim mesmo este povo, de modo que eu os abençoarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Agora, preste bem atenção. Eu escolhi a descendência de Jacó, dentre todos os povos que eu vi, e escrevi-o como meu filho primogênito, e os santifiquei para mim por toda a eternidade. E eu os ensinarei o dia de sábado, de modo que possam guardar o sábado de todo o trabalho. Então, veja bem aqui, deixa eu dar uma conferida aqui porque, como eu disse, a versão em inglês está um pouco diferente dessa versão em português. Deixa eu ver aqui só uma coisa. 30 aqui. Está correto, então. Então, nós paramos aqui no versículo... Vou repetir os versículos 19 e 20, porque isso daqui é importante, pessoal. Mais adiante vocês vão entender a importância disso aqui. E ele nos disse: eis que eu separarei para mim um povo dentre todos os povos. Veja bem, dentre todos os povos, entre todas as 70 nações que haveriam de existir, o Todo-Poderoso iria separar um povo entre essas 70 nações. E esses deverão guardar o dia de sábado, ou seja, o povo escolhido dentre as 70, estes que foram escolhidos, deveriam guardar o dia de sábado. E eles serão meu povo santo, à parte. E eu os abençoarei, porque eu santifiquei o dia de sábado. Assim como eu santifiquei o sábado, eu santifiquei para mim mesmo este povo, de modo que eu os abençoarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo 20 diz: eu escolhi a descendência de Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel, dentre todos que eu vi. Ou seja, quando o Todo-Poderoso estava reunido com Moisés e o anjo da presença,
Estava falando de coisas passadas para Moisés. Ele já, como o Eterno é atemporal, ele ultrapassa a barreira do tempo, porque o tempo também é criação dele. Então, ele já havia determinado que dentre as 70 nações, aquelas que, por exemplo, quiseram construir a Torre de Babel, e ele desceu e as confundiu, ele já havia separado um povo dentre todos aqueles que ele já havia visto. E escrevi-o como meu filho primogênito, e os santifiquei para mim por toda a eternidade. E eu os ensinarei o dia de sábado, de modo que possam guardar o sábado de todo o trabalho. E então ele criou um sinal que concorda com o fato deles deverem guardar o sábado conosco no 7º dia, para comer e beber e para bendizer, ou seja, abençoar a Deus, que criou todas as coisas assim como ele abençoou e santificou para si mesmo um povo particular sobre todo o povo, e que eles deveriam guardar o sábado junto conosco. Conosco quem? Com o Todo-Poderoso e com as hostes celestiais, porque o sábado também era guardado no céu, pessoal. Ou seja, o Todo-Poderoso queria estabelecer aqui um espelho ou um reflexo daquilo que já havia sido estabelecido nos céus. Continuando ainda, e ele fez que seus mandamentos subissem como doce aroma aceitável diante dele todos os dias. Existiram 22 cabeças da humanidade, de Adão a Jacó, e 22 tipos de obras foram realizadas por Deus até o 7º dia. Isso é bendito e santo. E o primeiro, ou seja, os cabeças da humanidade, também é bendito e santo. E este serve com aquele para santificação e bênção. E para esses, Jacó e sua descendência, estava garantido que eles deveriam ser sempre os abençoados e santos do primeiro testemunho e lei, assim como ele havia santificado e abençoado o dia de sábado, no 7º dia. Ele criou o céu e terra e tudo o que ele criou em 6 dias. E Deus fez o 7º dia santo para toda a sua obra. Por isso ele ordenou que quem quer que faça qualquer trabalho neste dia deve morrer. E que quem contamina o sábado deve certamente morrer. Por isso, dizendo para Moisés, tu comandes os filhos de Israel a observar este dia, o qual eles devem manter santo, e não executar nenhum trabalho nele, e não contaminem-no, porque este dia é mais santo que todos os demais dias. E é um mandamento. E quem o profanar deve certamente morrer. E quem quer que faça nele qualquer trabalho deve morrer na eternidade. Então não está falando de uma morte física, mas morrer na eternidade, ou seja, uma morte espiritual. Que os filhos de Israel possam observar esse dia por todas as gerações deles, e não sejam arrancados da terra, porque este dia é santo e bendito. E todo aquele que observar este mandamento e guardar o sábado de todo o seu trabalho, será santo e bendito por todos os dias como nós. Saiba, guarde tudo isso, pessoal, porque daqui a pouco vai vir um encaixe e vocês vão entender. Saiba e diga aos filhos de Israel a lei desse dia, de que eles devem guardar o sábado e que eles não devem perverter seus corações e que não é permitido executar nenhum trabalho inconveniente, trabalhar pelo seu próprio prazer e que não devem preparar nada para ser comido nem bebido, nem pegar água do poço e adentrar ou levar qualquer mercadoria pelos seus portões, as quais eles não tenham preparado para si no 6º dia em suas habitações. E eles não devem trazer nem levar nada de casa. E eles não devem trazer nem levar nada de casa em casa naquele dia,
porque este dia é mais santo e abençoado que qualquer dia de jubileu dos jubileus. Por causa disso, nós guardamos o sábado no céu, antes de ser dado a conhecer a qualquer carne o guardar o sábado na terra. Olha aí, o anjo da presença dizendo para Moisés: nós guardamos o sábado no céu. Vou repetir aqui, isso é muito forte. Está aqui. Por causa disso, nós guardamos o sábado no céu antes de ser dado a conhecer a qualquer carne o guardar o sábado na terra. E o Criador de todas as coisas abençoou isso. Mas ele não santificou todos os povos. Agora vem a questão que vocês vão entender. E o Criador de todas as coisas abençoou isso. Mas ele, ou seja, o Criador, não santificou todos os povos e nações para que guardassem o sábado, mas somente Israel. A ele somente, ele, o Criador, permitiu que comessem, bebessem, guardassem o sábado na terra. Então, meus amigos, de acordo com o que está escrito aqui, vocês, eu, não temos a obrigação de guardar o sábado. Não temos essa obrigação. Você quer fazê-lo? Aí é um voto entre você e o Todo-Poderoso. Mas existe a obrigação? Não. Não existe. E por que o Vaticano quer mudar o sábado para o domingo? Justamente para desafiar a lei que foi estabelecida primeiro nos céus e depois sobre a terra. Vou repetir aqui novamente. Olha, isso daqui é maravilhoso, pessoal. É maravilhoso. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Olha só. Acho que é o 19, né? Está aqui. Olha só o versículo 19. E ele nos disse: eis que eu separarei para mim um povo dentre todos os povos, e esses, ou seja, o povo separado, eles deverão guardar o dia de sábado. E eles serão meu povo santo. Lembram que das 12 tribos, uma não tinha herança? Porque uma tribo de Levi foi separada à parte para cuidar do santuário e das coisas do Eterno? Então, de todos os povos da terra, o Eterno também separou para ele um povo dentre todos os demais. E esses, ou seja, os povos, ou seja, as pessoas desse povo separado, deverão guardar o dia de sábado. E eles serão meu povo santo. E eu os abençoarei, porque eu santifiquei o dia de sábado. Assim como eu santifiquei o sábado, eu santifiquei para mim mesmo este povo. E talvez você pergunte, mas por que essa discriminação, né? Que a turma da lacração, lendo isso daqui, vai falar, eu estou sendo discriminado. Olha, não briga comigo, não. Quando você estiver diante do grande trono branco, interpele, discuta com o Todo-Poderoso. Então, assim como eu santifiquei o sábado, eu santifiquei para mim mesmo este povo, de modo que eu os abençoarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu escolhi a descendência de Jacó, porque daí começaram as 12 tribos. Benjamim, Issacar, Rubens, correto? Dentre todos que eu vi. E escrevi-o como meu filho primogênito, e os santifiquei para mim por toda a eternidade. Então, ainda que você, lacrador, não goste, mas é uma promessa. Tal como ele fez a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, nós sabemos que lá tem aqueles que são a sinagoga de Satanás. O verdadeiro judeu odeia o sionismo. O verdadeiro judeu
não pode ser um sionista, como um sionista não pode ser um judeu. Essa é a divisão, esse é o problema. Quem está no poder em Israel são os sionistas, a sinagoga de Satanás. Mas o verdadeiro judeu rejeita o sionismo. É isso que as pessoas precisam entender. Então, quando eu falo do sionismo, eu não estou falando, ou sendo antissemita, criticando o judeu. Não. Eu estou falando daqueles que são os falsos, a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9 e 3:9. Então, repetindo. Eis que eu separarei para mim um povo dentre todos os povos, e esses deverão guardar o dia de sábado. E eles serão o meu povo santo, e eu os abençoarei, porque eu santifiquei o dia de sábado. Assim como eu santifiquei o sábado, eu santifiquei para mim mesmo este povo, de modo que eu os abençoarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu escolhi a descendência de Jacó, dentre todos que eu vi, e escrevi-o como meu filho primogênito, e os santifiquei para mim por toda a eternidade. E eu os ensinarei o dia de sábado, de modo que possam guardar o sábado de todo o trabalho. E aí, continua ainda. E então ele criou um sinal que concorda com o fato deles deverem guardar o sábado conosco no 7º dia, para comer e beber e para bem dizer, ou seja, abençoar a Deus, que criou todas as coisas assim como ele abençoou e santificou para si mesmo um povo particular sobre todo o povo, e que eles deveriam guardar o sábado junto conosco, esse povo escolhido. E ele fez que seus mandamentos subissem como doce aroma aceitável diante dele todos os dias. Existiram 22 cabeças da humanidade, de Adão a Jacó, e 22 tipos de obras foram realizadas por Deus até o 7º dia. Isso é bendito e santo. E o primeiro, ou seja, os cabeças da humanidade, também é bendito e santo. E este serve com aquele para santificação e bênção. E para esses, entre parênteses, Jacó e sua descendência, estava garantido que eles deveriam ser sempre os abençoados e santos do primeiro testemunho e lei, assim como ele havia santificado e abençoado o dia sábado no 7º dia. Ele criou céu e terra e tudo que ele criou em 6 dias. E Deus fez o 7º dia santo para toda a sua obra. Por isso ele ordenou que quem quer que faça qualquer trabalho neste dia deve morrer. Uma morte física? Não. E quem contamina o sábado deve certamente morrer. Por isso, tu, dizendo a Moisés, comandes os filhos de Israel a observar este dia, o qual eles devem manter santo, e não executar nenhum trabalho nele. E não contaminem-no, porque este dia é mais santo que todos os demais dias. E quem o profanar deve certamente morrer. E quem quer que faça nele qualquer trabalho deve morrer na eternidade. Então não é uma morte física. Trabalhou no sábado, quebrou o sábado, bum, vou cair ali duro. Não, é uma morte espiritual. Que os filhos de Israel possam observar esse dia por todas as gerações deles, e não sejam arrancados da terra, porque este dia é santo e bendito. E todo aquele que observar este mandamento e guardar o sábado de todo o seu trabalho, será santo e bendito por todos os dias, como nós. Aí vem a parte bacana, né? Saiba e diga aos filhos de Israel a lei desse dia, de que eles devem guardar o sábado, e que eles não devem perverter seus corações, e que não é permitido ou legal executar nenhum trabalho inconveniente, trabalhar pelo seu próprio prazer, e que não devem preparar nada para ser comido nem bebido, nem pegar água do poço, e adentrar ou levar qualquer mercadoria pelos seus portões, as quais eles não tenham preparado para si no 6º dia em suas habitações.
e eles não devem trazer nem levar nada de casa em casa naquele dia, porque este dia é mais santo e abençoado que qualquer dia de jubileu dos jubileus. Por causa disso, nós guardamos o sábado no céu. Olha aí, pessoal. Nós guardamos o sábado no céu, antes de ser dado a conhecer a qualquer carne o guardar do sábado na terra.